Bom dia ou boa tarde, Daniel, Bruna, sejam muito bem-vindos. Some que ele vem atrás. Olha o tanto que eu tô romântica. Dia dos namorados e eu tô ouvindo. Some que ele vem atrás. É o conselho do dia, hein? Some que ele vem atrás. Seja bem-vindo, Rogério. Vou acenar para vocês. Pessoal, a nossa live agora às 12 horas é com a querida Gi Vargas. A Gi é estudante de arquitetura. Ela está no 7º período e ela vai falar um pouquinho para a gente das dificuldades que ela tá sentindo assim no curso mesmo, do curso. E aí eu vou tentar puxar isso assim de lado positivo para a vida de formado. Então você que acabou de chegar aqui, encaminhem essa live, convide os amigos de vocês para vir assistir. Eu sei que tá todo mundo em clima de amor, de romance, mas conteúdo bom a gente não pode. Vem, Gi, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Raquel. Oi, oi! Oi, Gi. E aí, tudo bem? Oi, oi, gente! Tudo ótimo. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, deixa eu só falar, minha cachorrinha deu a doida aqui agora. Se vocês ouvirem latido, por favor, não repara. A gente adorou que ela vai estar com a gente na live. Não, Tá até tudo fechei a ótimo. porta aqui pra ela não fazer peteco. Pessoal, vocês que acabaram de chegar, sejam todos muito bem-vindos. Peguem essa live aqui no aviãozinho, encaminhem para os amigos de vocês. A Giovana é uma estudante de arquitetura e ela vai contar para a gente assim, um pouquinho das dificuldades que ela tem sentido no curso. E eu vou tentar puxar isso para o lado positivo, para depois de formado, tentar com que a gente consiga ver o outro lado da situação. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora. Giovana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que você tem muito o que agregar para o nosso pessoal aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço aí pelo convite seu, da Nexo, como eu já falei, da Laura também. Obrigadão aí por essa oportunidade. Então, vamos lá? Vamos! Se apresenta para o pessoal. Quem é a Giovana? Como surgiu a oportunidade e a vontade de fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? Então, gente, como a Camila já falou, eu chamo Giovana Vargas. Eu estou no 7º período de arquitetura. Eu curso na PUC Goiás. Tenho 20 anos, entrei com 17. E como que surgiu essa paixão aí por arquitetura? Eu estava conversando com a Camila hoje um pouquinho mais cedo, contando para ela a minha história, que começou tudo muito cedo, muito, muito recente. Eu já queria isso, eu já amava isso, e já era algo que eu queria muito levar isso para minha vida, né? Eu era muito novinha, estava no ensino fundamental ainda, ali para o 4º ano do fundamental. E eu fui fazer um trabalho de escola, uma coisinha boba, sabe? De desenhar uns bichinhos. E aí eu peguei e falei, mãe, me ajuda aqui a desenhar, eu não dou conta e tudo mais. Minha mãe falou, não, você dá conta, faz aí esse seu desenho que vai dar tudo certo. E aí, no fim das contas, eu que tive que fazer o desenho sozinha, e aí eu amei o desenho que eu fiz. E eu falei, caraca, mas eu sou boa nesse negócio, né? Acho que eu levo jeito. E aí... Já é um pouquinho diferente da minha história, tá, Giovana? Só te interrompendo, eu não tinha a mínima ideia de que curso que eu ia fazer em nenhum momento, de nenhuma fase da minha vida. Nossa, Deus que me livre. Eu dou graças a Deus por sempre ter tido o foco nesse curso, porque eu vejo tanta amiga assim que às vezes faz direito, aí para e muda para veterinária, para arquitetura. E eu falo, gente, eu ia ficar doidinha da cabeça. Eu já sou doida da cabeça num curso que eu sou apaixonada. Eu penso num curso que eu nem sei. Nem tem tanto interesse assim. Exatamente.
E aí eu fiz esse desenho e eu gostei muito. E aí eu sempre fui muito precoce, assim, né? Eu já comecei a pensar assim, o que que eu quero pro meu futuro, né? O que que eu quero fazer? E aí foi quando eu comecei a procurar, pesquisar, e tudo aquilo ali que meio que envolvia desenho ia muito direcionado à arquitetura, né? Então foi quando eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu defini que era aquilo que eu queria e comecei a trabalhar em cima daquilo. Com 10 anos eu já tinha total certeza de que eu queria arquitetura, eu já fazia os meus projetinhos, assim, sem escalímetro, totalmente fora da escala, ficava uma mesa de jantar totalmente do tamanho da garagem. Mas, assim, já era algo que eu gostava muito e que eu me encontrava muito. Então, eu sempre estudei muito sobre isso, vi muito sobre isso. Eu adoro entrar no Pinterest e ficar pesquisando lá várias coisas relacionadas à arquitetura. Eu amo arquitetura residencial, sou apaixonada em casas. E aí foi isso. Aí eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu estava no segundo ano do ensino médio. E aí eu passei, entrei. E no começo da faculdade, eu estava ali toda apaixonada, toda deslumbrada, né? Aquela coisa de aluno que A sai. gente cria uma expectativa que ninguém conta. A gente que cria mesmo porque a gente quer, gratuitamente, porque é uma Isso. fase muito esperada, né? Assim, ao longo da nossa vida, a gente espera muito entrar na faculdade. Isso. Não, e todo mundo deixa a gente deslumbrado com o que é a faculdade, né? Porque antes de entrar na faculdade, eu estava lá na escola e eu ficava estudando uma matéria aleatória, assim, gente, eu nunca vou usar isso pra vida. Por que que eu tô estudando isso? E aí a gente acha que a gente vai entrar na arquitetura e aprender só Só aquilo vai que a gente estudar aquilo gosta. ali. É. Exatamente. E não é assim, gente. Podem tirar essa cabeça se você pensa desse jeito. E aí, no meu primeiro período do ensino médio, ou da faculdade, eu fiquei toda deslumbrada ali, apaixonada, super motivada. Eu queria ser aquela aluna nota 10 e depois eu vi que não precisava daquilo para eu ser boa no que eu fazia, para eu ser boa naquilo que eu gostava. Bastava exigia da minha dedicação, do meu amor ali pela arquitetura, mas não precisava daquele 10 que todo mundo sempre exige, né? E aí tá. Aí foi quando no segundo período eu tive a minha primeira frustração assim com a faculdade, que eu contei a história para Camila um pouquinho. Camila, eu falo demais, você pode conversar comigo. Não, mas é para você falar mesmo. Inclusive, eu estou bem querendo saber dessa história, porque eu quero que o pessoal escute. Principalmente E minhas aí, meninas que estão aí do grupo do desafio, da Arquitetura com K. Eu sei o quanto isso que você vai contar que você passou, ou elas já passaram, ou elas vão passar, então é bom todo mundo já estar prevenido. isso. Eu te contei na ordem errada. Eu contei o segundo primeiro. Posso trocar a ordem? Ó, o jeito que você achar melhor. E aí, no meu segundo período de arquitetura, eu tive a minha primeira frustração assim, com o curso, que foi onde eu fiz um projeto, eu planejei, a gente estava fazendo uma academia na época, e eu nunca gostei muito de treinar, hoje em dia que eu sou mais focada aí. E aí eu falava, caraca, eu nunca nem pisei numa academia, né? Como é que eu vou fazer? E aí, enfim, fiz vários estudos de casos, fiz a minha academia, e aí, beleza. Cheguei lá toda para apresentar pro professor, falando, meu projeto tá top. E aí, pus o projeto na mesa, o professor olhou, ele falou assim, nossa, mas isso aqui tá um lixo. Que projeto é esse? Você Muito não vai ser obrigada, arquiteta? professor. Você não vai ser arquiteta? Como você quer ser arquiteta me mostrando um projeto desse? E aí, ele falou isso alto, assim, pra sala inteira ouvir, pra todo. Parece que ele queria mesmo ali me diminuir e mostrar que eu não era um ninguém, né, naquele momento. E isso foi algo que me frustrou muito e eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei 2 dias sem ir na aula dele, porque eu não queria nem dar as caras lá, porque parece que quando ele falou, né, ninguém existia, só tava eu e ele ali pra sala inteira ouvir. E, e aí, beleza. Aí com isso eu falei, não, mas eu posso melhorar,
tal, eu falei pra mim mesma, né? Porque eu sempre gostei muito de pensar positivo. E eu falei, não, então eu posso melhorar, eu posso evoluir nisso, então. Eu peguei esse tapa na cara que ele me deu como um super ensinamento. E aí, ok, fui indo. Aí lá no quarto período surgiu uma outra questão que eu passei com uma professora que eu também fiquei muito decepcionada, mas foi menos pior. Esse professor aí doido da cabeça, gente, eu sei de muita gente que tem história com ele, que ele é dondoca. E aí, no quarto período, a gente estava fazendo um projeto de urbanismo, a gente tinha que planejar uma gleba. E aí, a minha professora, a minha orientadora, eu sempre procurava ela para poder estar orientando, para ela poder estar conversando comigo, me indicando as coisas. Porque eu nunca tinha feito uma gleba, né? Eu nunca fiz urbanismo. Como eu falei, eu gosto muito da área residencial, então eu sempre me aprofundei muito. Não, e assim, a gente tá na faculdade é para errar mesmo. É lá que a gente pode errar. Isso, exatamente. E aí essa professora que era minha orientadora nunca podia me orientar. Ela sempre tinha, às vezes, o aluno preferido dela, que já era quem ela orientava. Tinha fulano de tal, que já tinha falado para ela antes. E ela sempre falava, não, orienta com outro professor, orienta com outro professor. E aí, toda vez eu orientava com outro professor e nunca com ela. E aí eu e esse professor, a gente desenvolveu a minha proposta. Era uma proposta toda orgânica, com ruas, avenidas, tudo curvo, por questão de velocidade e aquelas coisas. E aí, enfim. Um projeto estudado, né, Gi? Assim, você Isso. estudou o projeto para atender o seu cliente, que o seu cliente ali, no caso, era aquele orientador. Isso, exatamente. E aí, eu estava apaixonada já, estava tudo prontinho, a minha proposta orgânica. E aí, perto assim, próximo à entrega do trabalho, eu sentei com essa professora e eu falei, professora, agora a senhora pode me orientar, me dar um auxílio, falar o que Por que favor, né? Porque eu vou ter que te entregar o trabalho. Exatamente. E aí, eu peguei e sentei com ela e ela falou, bom, gostei, mas o que você acha da gente mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui? Tudo bem o professor querer riscar o nosso projeto, né? Super normal. E aí eu peguei e fui olhando. E todas as minhas ruas curvas, tudo que era curva ali, tudo que era minha proposta orgânica, ela foi deixando reto e virou e falou assim, tá vendo? Tanto que o seu projeto tá mais bonito agora. É assim que eu gosto, olha, tudo bonitinho, retinho. É muito importante o projeto ter isso, ter a sua identidade. E aí foi a hora que eu falei, bacana. No caso, não tá tendo a minha identidade, professora, tá tendo a sua. A minha identidade, né? A minha identidade. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, nossa, mas me segurei para não falar nada com essa professora. Eu li aqui de que alguém falou que está no primeiro período e que já escutou que o projeto é muito infantil, e que sabe que mais para frente vai escutar mais coisas. Outra falou que todo mundo já teve um professor assim, né? E quando a Giovana me falou isso mais cedo, ela chegou nesse período, ela ficou muito, muito desanimada do curso. Por quê, gente? Porque é óbvio, né? Você escuta isso de uma professora que era para estar te orientando desde o início. Você, lá no início da faculdade, tem um professor que te fala, não, minha filha, vai procurar outro curso, porque a arquitetura não é para você, você não tem o dom, né? E eu falei para ela assim, Gi, eu nem sei se é... Olha isso que eu vou falar, gente. Eu falei, Gi, eu nem sei se é tão ruim você ter passado por isso. Aí a Giovana trancou e ficou um semestre parada. E ela vai contar pra gente agorinha, mas só pra gente dar continuidade. Eu falei assim, Gi, eu nem sei se é tão ruim. Talvez essa professora que te falou assim, mudou todo o projeto e falou, tem que ter sua identidade, tenha sido a melhor professora que você teve no curso. Porque quem que essa professora representa na vida real? Ela representa o nosso cliente. Porque é isso que o nosso cliente faz. A gente vai, estuda, né? No caso, eu vou lá e estudo totalmente o meu cliente, o que ele gosta, o que ele me fala de referência.
os lugares que ele viajou, tudo isso fala tanto da pessoa, tanto. E aí, quando a gente faz o projeto, a gente apresenta, ele fala, não, não era isso que eu esperava, não é isso e tal. Então, a vida real é isso. Essa professora, ela nada mais foi do que uma cliente que vocês vão ter, que é a vida real. Aí falei pra Gi, só que a gente tem que ter cuidado com a questão, né? Porque tem clientes que são assim, mas eu não. Eu vi o projeto, eu fiz o estudo para você, e como assim você não gostou, né? Tem clientes que são assim, e a gente projeta, entrega, e eles falam, tá, eu gostei, mas eu pensei em fazer isso, isso, isso. O que você acha melhor? Uai, e o que eu acho melhor eu já apresentei, né? Agora você tem que ir adequando para você. Então, muitas vezes, eu acho importante a gente ver o orientador na faculdade como o nosso cliente já, desde o início, para a gente já entender que a gente tem que fazer, tirar essa coisa da cabeça de que a gente tem que fazer para a gente se encontrar, para ser, porque na vida real a gente vive para agradar o nosso cliente. E assim, claro que você tem sua personalidade de desenho. Hoje os clientes que vêm até mim, eles já vêm até mim porque eles já conhecem a minha personalidade de projeto. Então já tem uma identidade e eles já se identificam com isso, né? Então, claro que é importante você ter sua identidade, mas também é muito importante que você entenda que o seu professor, o seu orientador vai ser seu futuro cliente. Exatamente. Exatamente. É muito importante, né? E até o cliente dá a posição dele, a opinião dele, porque quem que vai morar na casa? É ele ou O cliente. é a arquiteta que tá fazendo, né? Então é muito, muito importante ter o gosto dele, a visão dele, as opiniões dele. Eu posso continuar Continua. Uhum. que a gente já aprofunda nos outros assuntos. Mas aí eu indignada assim com essa professora, eu cheguei no professor que havia me orientado, havia me ensinado a fazer todo aquele projeto orgânico. Eu falei, professor, e aí? Olha aqui o que a professora fez aqui no meu projeto. Ela mudou tudo. Tudo que a gente ficou um tempão fazendo, ela mudou. Aí ele só falou assim, pois é, né? Mas deixa assim mesmo, porque é ela que vai te dar a nota. E nisso eu fiquei muito constrangida, porque eu falei, gente, muito ruim. Eu entreguei um trabalho que não era aquilo que eu tinha criado, não era aquilo que eu tinha planejado, que eu passei muito tempo estudando, né? Eu entreguei um trabalho só para agradar a professora que ia me dar a nota. Eu recebi o trabalho, tirei uma nota boa, ok, mas não era algo que eu estava satisfeita, né? Não era um trabalho que eu estava feliz. Não era o que você queria. E aí foi quando eu falei assim, caraca, não sei se é isso que eu quero. Foi quando eu falei, será que é arquitetura? E aí eu fiquei muito chateada, porque era o curso que eu tinha sonhado desde pequenininha lá do fundamental, que eu tinha idealizado e planejado tantas coisas, né? Mas ali no ambiente de faculdade, do meu contato com quem... com o meu contato com quem ali eu admiro, né? Que são meus professores, são arquitetos conhecidos. Eu não estava me encontrando, eu não estava me encaixando. E aí foi quando eu tranquei um período da faculdade. E nesse período eu comecei a fazer home office. Porque eu até olhei outros cursos e eu falei, não me encaixa em nenhum desses, é arquitetura mesmo. E eu comecei a fazer home office, comecei a fazer projetos para pessoas assim, de conhecidos, amigos. Eu fiz um projeto da casa de um tio meu. E aí eu falei, gente, realmente é isso aqui que eu quero e eu vou ter que terminar esse curso, não posso deixar trancado, porque é o meu sonho e independente de qualquer problema, qualquer atrito que eu tiver, eu vou ter que passar por cima disso e me dedicar, porque isso aqui vai ser passageiro, né? Quando eu formar, vai ser eu comigo e pronto, e acabou. Então, Mentira, aí comigo quando não, você... eu e o cliente, né?
Quando você resolveu parar, você parou no quarto semestre, ficou um semestre parada, mas Uhum. você parou com a faculdade, mas tentou continuar levando isso em home office, em casa. Exatamente. E Legal. aí eu vi que eu realmente amava isso. E eu falei, não, não posso parar a arquitetura, não. E, e é isso. Esses foram meio que os meus constrangimentozinhos. E é muito engraçado, eu não cheguei a comentar, que logo quando eu voltei para a faculdade, quando eu destranquei o meu período, tem um professor que eu falo que ele é o meu anjo, né? Que foi o meu professor de topografia, que ele viu que eu tava muito assim, chué para baixo, e aí ele sentou comigo, ele foi conversar comigo, eu expliquei para ele tudo que estava acontecendo, como eu tava triste, desanimada e desapontada, né, com a faculdade. E ele falou que não era isso, sabe? Ele falou que às vezes a gente tem que acalmar mesmo a nossa mente, não estressar tanto. E ele ressaltou isso, ele falou assim, você não precisa ser aluna nota 10, você sabe que você é boa naquilo que você faz. Você não precisa se diminuir porque às vezes você recebeu uma nota ruim naquele certo trabalho, naquele trabalho específico que você realmente não tem tanto dom, mas isso você pode aperfeiçoar, né? Tudo que você tiver de dificuldade, você pode ir melhorando, você pode ir crescendo, né? E ganhar o seu reconhecimento, às vezes, naquilo que o professor falou que o seu projeto era um lixo. Então, é isso. Foi um ensinamento muito grande, foi uma lição muito grande, parece boba, assim, às vezes, muitas vezes para quem ouve, mas foi algo que me ensinou demais, eu aprendi muito e me fez criar uma maturidade muito grande em relação a isso, né? Ao meu trabalho, ao que eu quero para o meu futuro. Uhum. E é isso. Você já teve a oportunidade de estagiar, de fazer um Sim, estágio? Ah, legal, conta pra gente. sim. Nossa, foi a experiência mais perfeita da minha vida. Olha, gente, gracinha, Nossa, Giovana. eu amo meus chefes, eu ainda falo que eles são meus chefes, que é a Aham. Raíssa e o Edson, se vocês estiverem assistindo, gente, eu amo vocês. Eles foram, assim, uma bênção na minha vida. A paciência, tudo, 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 para ensinar, para segurar na minha mão e me mostrar o que que era, me mostrar como funcionava. Nossa, Quando que eu maravilha de ouvir isso. E eu saí, eu lembro que eu saí por problemas de fora, eu não, problemas pessoais, e aí eu precisei sair, né? E aí, quando eu tava procurando estágio, eu distribuí, assim, currículo para todo lado de Goiânia. E aí eu fiz entrevistas em várias construtoras, assim, chiquérrimas, as tops aqui de Goiânia. E tudo na área ali de personalização que eles estavam precisando, né? E aí, toda entrevista era a mesma coisa. Era assim, ah, eu gosto muito do seu diálogo, eu gosto muito do jeito que você conversa, acho que você se daria muito bem com o cliente, mas você nunca trabalhou, você não tem experiência, então você não vai servir pra gente. Gente, eu nunca vou conseguir entender. Assim, na minha vida, eu nunca vou conseguir entender E essa aí, questão de, não, mas é por isso que eu tô precisando, que alguém tem que me dar a primeira oportunidade. não, por isso que eu falo que eles foram um anjo. E aí eu pensava assim, gente, então eu nunca vou conseguir um estágio, né? Como que eu vou conseguir uma experiência se todo mundo já quer alguém experiente, né? Uhum. Muito difícil isso. E aí eu tava muito chateada com isso, que eu falei, caraca, nunca vou conseguir um estágio. E aí foi quando uma amiga minha estagiou nessa construtora. E aí ela saiu de lá e ela falou, Gi, eu saí, tá uma vaga aberta lá, eles são meus primos. Aí eu falei, ah, ok. E aí eu mandei currículo, fui, fiz a entrevista e eles perguntaram, falaram, ah, você tem experiência? Eu falei, não, mas eu tenho muita vontade de aprender, assim, eu sou bem dedicada. O que eu não soubesse, você me ensina ali, eu já aprendi. E aí, beleza. Aí eles passou uma semana assim, e aí o Edson me mandou mensagem: Gi, e aí, você pode começar a trabalhar amanhã? Nossa, pra quê? Todo mundo aqui em casa surtou de alegria. Porque eu pensei que eu nunca mais fosse conseguir. E foi assim, uma experiência perfeita na minha vida, que me abriu assim muito a mente em relação à arquitetura, ver tudo ali na prática, né? Quando eu cheguei lá, a parte que eu aprendi na faculdade porque eles trabalham com projetos residenciais. A parte que eu aprendi na faculdade de residencial era muito superficial. Lá, quem sentou comigo e me ensinou, me mostrou a fazer um projeto para aprovar na prefeitura, foi a Thaísa. Quem me ensinou
a fazer uma maquete assim perfeita, com revestimento, foi a Thaísa. E ela teve muita paciência comigo, de eu errar às vezes e tudo mais. E ela me ensinou demais, eles me ensinaram demais. Eu lembro uma vez que o Edson virou e falou assim: Gi, você aprendeu na faculdade a fazer projeto elétrico? Eu falei, não. E aí ele falou, não, então vamos aprender. Aí ele me pegou e a gente estava com uma obra ali no Metropolitan. E ele me levou e ele me mostrou tudo como funcionava, como funcionava todo o projeto elétrico. Depois me mostrou no AutoCAD como que eram as plantas. E me ensinou e hoje eu aprendi assim, a fazer o projeto elétrico perfeitamente. E eles me deram muito apoio. Não era... A gente às vezes tem muito medo desse negócio de trabalho, né? Porque as pessoas têm muito problema, às vezes, com o chefe. E eu dou graças a Deus pela minha primeira experiência com o trabalho ter sido incrível. Que eu não tive problema, eu não tive nenhum problema, muito pelo contrário, eles me abraçaram demais. Aí o Edson aí, ó. Aí, falou! Parabéns, Edson. Que você continue assim, sendo esse profissional que quer agregar na vida desses meninos. E aí, quando eu entrei lá, sabe, a base que eu tinha da faculdade era muito pouca, né? Para às vezes atender eles. E eles que me ajudaram e me ensinaram muito, me deram muito apoio e me fez apaixonar mais ainda, né? Nessa parte da arquitetura. E é isso. Nossa, minha primeira experiência com estágio foi maravilhosa. Graças a Deus, Deus me deu pessoas perfeitas para poder me ajudar, me São os auxiliar. anjos, né? Que eu costumo falar aqui no Instagram que Deus coloca anjos na nossa vida. Eu tenho clientes que eu falo que são anjos. Até hoje, ao longo da minha carreira profissional, eu tive anjos também que vieram para agregar, tanto no estágio também. Tive aquele estágio que talvez você vai descobrir aí que o mercado não é só flores, que não são todas as pessoas que querem ajudar. Até porque ainda é um mercado muito concorrido, né? Então, assim, às vezes, inclusive eu bato nessa tecla todas as lives aqui, que pessoas precisam de pessoas. Então, eu preciso de você, você vai precisar de mim, e o engenheiro também vai precisar da gente, eu vou precisar do engenheiro. É um serviço, é um trabalho que precisa existir muita união. Apesar de não estar assim, e não ser assim como foi para você em todos os lugares. Gi, você acha que o fato dessa sua amiga ter te indicado ajudou na sua entrada? Ajudou, com certeza. Que é a importância do network, né? A gente até falou mais cedo, assim, que aí você falando da faculdade conta pra gente um pouquinho. Contar qual da parte da indicação dela? Assim, você acha que isso foi fundamental, porque até hoje você está aqui na live, né? E também veio de indicação. Então, eu falei assim, Gi, você é uma profissional, já vamos falar assim, que sabe se vender. Você se vende muito bem, porque quando chegou para mim o nome da Gi, a Gi Vargas, aí eu, Gi Vargas, mas eu não conheço, ela trabalha onde, né? Aí, nossa, a Gi é excepcional, ela é maravilhosa, a Gi é extremamente dedicada no que ela faz, ela é descolada. Eu falei, uai, gente, pelo amor de Deus, a Gi tem que estar aqui ontem. A gente precisa da Gi aqui nesse Instagram, se ela tem tudo isso para falar, tudo isso para ensinar, traz a Gi para cá. E aí eu falei, Gi, o que é o network hoje, né? Assim, a Gi, ela conhece a diretora da Anexo. A Anexo é quem está fazendo esse desafio de 7 dias junto comigo. E eles trouxeram a Gi aqui por conta disso. Eu falei, Gi, você já tem um diferencial que quando os meninos, nós saímos da faculdade, a gente não sabe se vender. A gente, além de não saber se vender, a gente não sabe vender o projeto. E você já se vende muito bem. É como eu falo, né? Não tem nada mais poderoso que a indicação. Porque com a indicação você ganha aquela aprovação, aquela comprovação social, né? Porque é muito diferente alguém te mandar um currículo ali, a pessoa pode ter várias qualidades, do que alguém que você confia chegar em você e falar assim, a Camila, ela é uma ótima arquiteta. Ela é, assim, excepcional. Os projetos dela são maravilhosos. E a comunicação, né, gera muito isso. Então,
a indicação é muito forte, é muito poderosa. Você saber se posicionar, você saber se vender, vender aquilo que você faz, você saber comunicar, vender o seu produto, apresentar o seu produto, é muito essencial, né? Ainda mais nós que somos arquitetos, que a gente convive diariamente com isso, em apresentar aquilo que a gente faz, em mostrar para o mundo, em mostrar para o nosso cliente o que é arquitetura, é muito essencial. Então, pensa ali, você senta ali na mesa com um arquiteto que você contratou. E aí ele não sabe te passar, sabe? Não sabe te orientar. Muitas vezes existe muito isso na arquitetura, que o cliente chega e ele não sabe muito bem o que quer. Então tá, como que eu vou conseguir tirar do Extrair cliente essas informações do cliente, né? exatamente aquilo que ele quer? Então é comunicar, é você saber fazer a pessoa que está ali do outro lado da mesa se sentir confortável com você, à vontade, para dialogar. Porque para você fazer um projeto que o cliente se identifique, você precisa conhecer o seu cliente, a personalidade dele, o que ele gosta. É muito essencial na nossa arquitetura, muito essencial em todas as áreas. Eu digo muito arquitetura porque é o que a gente faz, é o nosso É o que a tema gente aqui. faz, mas a comunicação é importante em todas as áreas, né? Exatamente. E essa forma sábia de fazer parcerias, de buscar parcerias, de saber apresentar. Hoje, gente, tem ferramentas extraordinárias que eu vou estar falando semana que vem, que nos permite extrair isso de um cliente que muitas vezes é fechado. O que eu acho mágico assim na nossa profissão, até falei para a Gi mais cedo. Além de trabalhar realizando sonhos, a gente pode trabalhar transformando vidas. Atualmente eu estou com uma família de clientes e uma das clientes tem autoestima extremamente baixa. Então, assim, dá para saber que ela tem um problema com autoestima. E eu estou me dedicando mais ainda de toda a casa no quarto dela para tentar mudar isso, né? Então, assim, a gente tem nas nossas mãos, além da realização de sonho, a transformação. Gente, essa live está fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Se sim, mande coraçãozinho aqui pra gente, carinha apaixonada. Encaminhe essa live para os seus amigos. Convido o pessoal para vir conhecer a Gi, para vir me conhecer, porque, Gi, tá tão bom te ouvir que eu tô querendo ficar aqui só te ouvindo para sempre. Que simpatia, gente. Oh, meu Deus. Não, gente, vocês nem fazem ideia do tanto que eu tava nervosa antes de começar essa live. Dá para acreditar, Vocês gente, que não as veem pessoas. por trás das câmeras. A pessoa. Ah, mas eu quero falar disso. Gente, Gi estava super nervosa. E eu tô vendo que ela tá conversando comigo e tem uma lista, assim, na bancada dela, né? E eu tô, gente, mas. Não, aí eu falei assim, uai, que é isso, né? Olha isso, gente. Olha o que é a dedicação de uma pessoa, né? Eu ainda falei pra ela, falei, Gi, eu acho que qualquer assunto que eu colocasse lá, tá? Agora a gente vai falar de cimento queimado. Se você não soubesse, você ia topar porque você ia estudar para estar lá e fazer certo, né? Então, assim, o quanto o foco é importante e o processo, né? Ela sabia que ela teria essa live hoje, que era o foco dela. O objetivo dela era que fosse 100% agregador para vocês. E ela estudou para trazer um conteúdo de qualidade, para falar para vocês o que ela sente dificuldade na faculdade, para que vocês se identifiquem também, né? Então é muito bonitinho de ver. Nossa, Gi, eu tô encantada. Obrigada, imagina. E eu tava, gente, eu tava muito nervosa, muito nervosa. Até falei, minha mãe ainda falou assim, filha, põe uma música aí, medita. Aí eu coloquei umas músicas, fiquei aqui meditando antes da live Medita, começar, gente, pra eu ficar medita. calma. Quem já é meu seguidor aqui sabe o jeito que eu medito, né, gente? Só na dancinha da Vitória. Cada funk. Ô, meu, não, mas eu também gosto aí. Mas, nossa, para esses momentos eu precisava realmente de algo bem tranquilo. A nossa live tá acabando já? Tá, não. A gente tem. Pode continuar. Dessa vez dá pra termos de falar tudo. Não, mas é isso. Eu queria ressaltar também aquilo que a gente falou sobre TCC, que eu achei muito, muito interessante. Ah! E isso é o professor que eu tive, que aquelas 2 aulas que eu faltei sobre o ato de demitir o professor, né? Você demitir o seu cliente também.
Que muitas vezes o cliente... É Sua você melhor vovó para tá explicar aí. isso aí. Manda um beijo pra sua avó, Gi. Beijo, vó, te amo. Ela é maravilhosa, ela chora quando eu falo que eu de arquitetura. Ai, meu Deus. A senhora deve estar de lá toda emocionada, linda da vovó. Ah, não, minha avó deveria ter Instagram também para poder comentar nas minhas lives. Tô arrasada. E você não tá entendendo o tanto de vídeo que eu mandei explicando para ela como que ela ia assistir minha live de hoje. Ah, não, gente, eu não aguento. É, Gi, a conta minha pra família gente do realmente TCC. me apoia muito nisso, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, do A Gi TCC. tem uma amiga que tá aqui, que tá apresentando TCC. Conta pra gente um pouquinho, Gi. Ai, do monstro que eles fazem, né? O TCCC. Porque quem nunca na faculdade se deparou com isso, essa ansiedade, esse medo de estar ali na frente para uma banca apresentando o que você criou, né? Eu comentei com a Camila mais cedo que às vezes falta muito essa base para a gente do empreendedorismo, da comunicação também, que a gente ressaltou agora, porque o que seria o empreendedorismo? É você saber vender o seu produto, né? Você vender o seu projeto, você apresentar aquilo que você criou. E o TCC é simplesmente isso, você saber apresentar aquilo ali que você estudou, que você criou, que você planejou. E muitas vezes a gente não tem, às vezes, essa base no nosso curso. E quando a gente chega ali pra vida também serve. Quando a gente chega ali no TCC, a gente não sabe. A gente não sabe falar qual é a nossa proposta, a gente não sabe apresentar a nossa proposta. E acaba gerando todo aquele transtorno, aquele medo do TCC, da entrega do TCC e aquilo, e banca. E isso entra na vida, né? Porque quando você não tem essa base, você não vai conseguir nem se comunicar com o seu cliente. Porque eu acredito que na faculdade eles te ensinam a projetar dentro de um cronograma. Criação, planejamento, obra. Quando se trata da faculdade, acho que os conhecimentos que são passados ali é para que você seja um ótimo prestador de serviço, né? E não para que você seja autônomo, não para que você seja o seu próprio chefe. Você sai dali sabendo receber ordens e fazer o que querem que você faça. Não me refiro a um cliente, né? Porque É como se eles nos ensinassem a trabalhar para os outros, né? Assim, não existe a possibilidade de você Exatamente. cair no mercado de trabalho e iniciar um novo projeto. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas se formam, eu sei de vários casos, as pessoas patinam muito ali, porque e aí? O que eu vou fazer? E agora? Como eu vou conseguir um emprego? Né? Como que eu vou trabalhar? E às vezes a pessoa sai de lá, um arquiteto top, sabe muito, estudou muito para aquilo, para formar, para chegar onde ele chegou. Mas e aí, como você deu uma opinião, vai trabalhar ali numa loja de luminária, ganhando menos que o salário mínimo, né? Para alguém que trabalhou tanto para ser grandioso. Eu dei esse exemplo para a Gi, só porque ela falou e vocês não estão sabendo, né? Eu falei assim, Gi, sabe o que eu percebi? Assim, que a faculdade já está entendendo que está tendo um problema, porque o número de desemprego tá grande. Por quê? Porque realmente não está tendo tantas contratações, né? E eu falei, eu estive conversando com a coordenadora de curso de arquitetura e urbanismo. E ela falou para mim o seguinte, Camila, você não sabe de uma oportunidade, porque o melhor aluno que eu tive aqui na faculdade tá indo trabalhar numa loja de iluminação para ganhar um salário assim vergonhoso. E eu falei, uai, mas ele é o melhor aluno? Ela falou assim, é o melhor aluno que nós já tivemos aqui na faculdade. O trabalho dele é impecável, mas ele não sabe empreender, ele não sabe se vender, ele não tem inteligência emocional para sentar na frente do cliente, lidar com a crítica. Ele tem muita vergonha de conversar. E aí eu falei assim, gente, mas é um talento desperdiçado. E ela falou, nós temos muito aqui na faculdade. Então eu senti assim, que até a faculdade está sentindo essa necessidade de preparar melhor o aluno para o mercado de trabalho. Sim, a gente não recebe muito essa base, né?
do empreendedorismo, do que é você sair dali já com o seu futuro planejado, né? O seu futuro ali meio que nas suas mãos. Isso falta muito. A gente sai dali muito sem suporte, às vezes. Isso é muito ruim, muito ruim. É sempre bom se planejar antes. E, gente, você aí, às vezes, que está assistindo, independente de ser de fazer arquitetura, qualquer outro curso que você fizer, antes se planeje. Eu sei que às vezes TCC é muito corrido, faculdade é muito corrido, mas se planeje, sabe? Veja o que você quer, veja como você vai fazer. Aprenda a empreender, isso é muito essencial. Você aprender a vender o seu trabalho. Seja comunicativo, indicação, aquele negócio da indicação é muito essencial para você conseguir um cliente aqui, outro ali, e no fim você A tá fazendo tarefinha de projeto para a Goiânia hoje inteira. do desafio é bem isso, viu, gente? Estejam preparados. Hoje, depois acabando a live aqui, lá no grupo do Desafio de 7 Dias, a gente vai estar enviando o conteúdo e a tarefa. E a tarefa é bem focada nisso, para que vocês já comecem a se apresentar para as pessoas, né? Então, assim, tá numa roda de amigos. Gente, estou fazendo arquitetura, vocês estão sabendo? Vocês souberam de alguma coisa? Antes de falar, meu nome é Camila, eu já falava que eu fazia arquitetura. Eu tinha um orgulho de falar que eu cursava arquitetura, que não está escrito, não, Giovana. Gente, eu A tinha gente tanto sabe o que a gente orgulho. passa. É porque a gente sabe o que a gente passa. Então, assim, a pessoa, antes dela perguntar meu nome, eu já falava que eu fazia arquitetura. Assim, nossa, eu tinha muito orgulho. Gente, a gente vai abrir para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mande para a gente, que vai ser uma alegria responder, né, Gi? Demais, pode mandar aí. A Gi tem uma amiga que está no TCC e entrou mais cedo na live de teste. E eu falei assim, Gi, o TCC é uma preparação para a vida. O TCC é uma preparação para o mercado de trabalho. A gente precisa, a faculdade, ela nos prepara, na verdade, para a apresentação do TCC. E mesmo assim, a gente está extremamente nervoso. Gente, mas parece que depois da apresentação do TCC, e se a gente topar um cliente, é tão mais fácil apresentar um projeto para o cliente do que o TCC, de tanta pressão que colocam na nossa cabeça, né? Então, assim, eu também tenho meninas que estão finalizando agora o TCC e tá naquela loucura de não dormir, de não viver. Eu passei por isso e eu sinto falta disso, porque depois você aprende a se organizar e você adquire uma inteligência emocional que você consegue viver e trabalhar. E parece que antes do TCC, a gente só consegue fazer o TCC. Não, eu tenho uma amiga, ela já formou, é outra, mas ela faz engenharia civil. Ela é engenheira agora. E aí ela trabalhou comigo, ela trabalhava comigo lá no escritório onde eu estagiei. Nós duas éramos as estagiárias lá. E aí eu lembro quando chegou na época dela apresentar o TCC, ela levava aquele caderno enorme com tudo que ela ia falar. Aí ela, nossa, uns 2 dias antes da apresentação dela, ela ficava apresentando pra mim. Aí eu ficava ouvindo assim, já tava na 5ª apresentação dela, aí eu dormia. Aí ela me acordava assim, tá ruim, você tá dormindo. Não, porque eu já decorei, inclusive. Se você precisar de ajuda, eu vou lá junto com você no dia. Pois é, e eu falei, não, tá ruim não, é porque... É porque eu já tô cansada de te ouvir, gente, mas olha só. A Gi foi uma mal amiga. A gente precisa de amigas que nos escutem 55 vezes. Porque a gente treinando é o que a Gi fez para a live de hoje. Ela estudou. Então, ela estudou muito. E olha aí, tá parecendo que essa pessoa esteve nervosa em algum momento? Parece. Tava nervosa, quase chorando. Eu falei, olha isso. Tempo de desistir da live, gente. Olha que horror. Jamais uma pessoa que não desistiu de procurar um estágio, procurou estágio em Goiânia inteira e desistiu de participar de uma live. Mas é uma coisa, né? A gente tem muito medo da reprovação das pessoas. Ainda mais você que fez tantas lives aí antes de mim com arquitetos renomados, arquitetos já formados. E aí, quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas eu sou uma mísera estudante de arquitetura. Eu não tenho nenhum diploma, né? E aí para você ver o tanto que você já é grandiosa. Ontem a gente esteve aqui com o Gustavo e ele falou muito disso, assim, das dificuldades que ele passou. Isso foi algo que me deixou muito nervosa. Eu falei, e se eu falar alguma coisa que
eles vão falar, gente, o que que essa menina tá falando? E se eu falar alguma bobeira, se eu errar alguma coisa? E o medo dessa reprovação é muito grande, né? Em tudo, em Então, tudo e é que a gente vai positivo, fazer. Gi. O medo da reprovação é que nos faz querer ser melhor. Porque a gente fica com medo de ser reprovado na apresentação do projeto e trabalha melhor nele. A gente fica com medo de Uhum. ser reprovada aqui na live, porque as pessoas vão falar e a gente estuda para ela. Então é muito legal se a gente souber, gente, porque estuda a inteligência emocional, faz parte da inteligência emocional. Se você souber pegar isso como lado positivo, você deslancha. Se você vê uma oportunidade ruim como uma questão positiva, você vai longe. Agora, se você quiser só olhar o lado negativo, realmente você tende a desistir. Perdemos a Giovana? Gente, vocês estão conseguindo visualizar a Giovana? Giovana está travada. Vou esperar vocês me responderem. Giovana está travada. E aí? Caiu a Giovana, né? Eu ainda tô aqui, plena. Travada. Pessoal, amanhã tem live com duas convidadas. Muito legal. A gente volta ao horário normal das 19 horas. Hoje esse horário das 12. Anexo escolheu pra gente. E eu acredito que tenha sido por conta do Dia dos Namorados. Mas foi ótimo, que eu almocei mais cedo, porque na verdade eu tô grávida, então como toda hora, né? Tá tudo certo pra mim. Eu acho que a gente perdeu a Giovana e ela não tá conseguindo voltar, porque ela não entrou ainda. Acho que nós perdemos a Giovana mesmo. Gente, então é o seguinte, vou encerrar. Olha, coloquei um filtro agora, ficou ótimo. Muito obrigada por você que assistiu essa live até agora. Muito obrigada, Branco. Obrigada, família da Gi, os seguidores da Gi que conversaram aqui. Foi uma gracinha. Gi, vou entrar para você despedir do pessoal. Vou te chamar, tá? Porque nós perdemos. Camila, Aí, agora eu não te vejo, só te ouço. eita, calma. Mas não tem nada, não. Aconteceu o imprevisto dos imprevistos. Conta, conta. O meu celular sobreaqueceu e aí ele não estava aceitando, falou que a temperatura dele estava muito alta. Meu Deus, eu não tô acreditando. Isso nunca aconteceu, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu nunca ouvi. Gi, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu fico muito feliz assim, de escutar histórias de pessoas que nem você, que apesar das dificuldades, ainda continuam na faculdade sem desistir, que a gente sabe realmente que o caminho é cansativo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Perdi a Gi. Mas, enfim, tomara que ela esteja ouvindo. E eu queria agradecer mesmo também a Anexo por essa conexão entre mim e a Giovana. E gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. E eu quero dizer que a tarefinha de hoje não tá nada fácil, mas é um desafio e vocês precisam se desafiar. Gi, você voltou, mas voltou travada. Eu espero que você tenha escutado os meus Não, mas eu tô agradecimentos. te ouvindo. Sim, muito obrigada, viu, Camila? Mais uma vez eu quero agradecer a você pela oportunidade, a Anexo também, a Laura que me indicou. Obrigada aí pela atenção, por todo mundo que participou da live, pelas mensagens positivas. Quem já passou por tudo isso, gente, não desista, leva como ensinamento. E desculpa aí o probleminha que deu. Não imaginei que isso fosse acontecer. Que bom que foi nos últimos 10 minutos, Gi.
Exatamente, deixar o celular dar uma respirada aqui agora. Gente, então tá bom. Obrigada, muito obrigada a todos vocês. Agora vamos lá para o grupo do desafio de 7 dias, que a tarefa vai ser enviada lá. E eu quero todo mundo me mandando direct falando que fez, apesar de ter achado difícil. Obrigadão, gente. Até mais. Gente, Boa beijo, tarde. beijo. Feliz Dia dos Tchau. Namorados.